Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje um vídeo sendo gravado aqui, né, de última hora basicamente nas carreiras, né? Porque hoje é o dia 4 de maio, eu estou gravando nesse dia e eu pretendo postar nesse dia, então dá uma corrida aí. E esse dia, por quê? O que é que tem de interessante nesse dia, né? Principalmente referente à robótica, né? Bem, esse dia 4 de maio, ele tem um jogo de palavras em inglês, né? May the 4th, né? O quarto dia de maio. E tem um jogo de palavra com May the Force, né? Que é a força, né? Então, para quem já sabe do que eu estou falando, hoje é o dia que é comemorado, o dia do Star Wars, né? Essa febre mundial que teve novos filmes lançados recentemente, novo filme, vai ter outros, né? Foi reativada. E qual é o jogo de palavras, né? Em inglês seria 4 de maio, fica similar que a força esteja, né? Que é uma frase muito usada no filme que é que a força esteja com você. Bem, de cara para robótica, a gente tem dois personagens nesse filme aí que são bem conhecidos, né? Quer dizer, tinham dois personagens relacionados à robótica bem conhecidos, que era o R2-D2, certo? E o C3PO. E recentemente, né, surgiu agora um que se tornou também um xodó do pessoal, que é o BB-8, né, BB-8. Tem alguns canais falando até inclusive como ele é construído, é bem interessante. Talvez um vídeo futuro no canal, quem sabe, né? Se vocês têm interesse, comentem, né? Eu estou sentindo falta de mais comentários nesse vídeo, tanto nesses vídeos, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook. E eu queria... Não vou focar tanto nesse robô. Outra coisa que eu também tenho interessante para mostrar, né? Já que eu gosto dessa pegada mais prática, é uma plaquinha desenvolvida pela Robocore, né? O Shield Padawan. E esse Shield também, né? Esse Shield Padawan, ele tem um códigozinho que eu vou mostrar, que ele indica se a pessoa, de qual lado da força a pessoa está, certo? Basicamente, na história do Star Wars, existem dois grandes, né, grupos, digamos assim, que seguem lados diferentes da força. Então eu vou dar uma resumida aqui, só para vocês entenderem um pouquinho sobre cada um, né? O primeiro grupo são os Jedi, né, que são bem conhecidos, e existem alguns códigos, algumas regras que eles seguem. E tem um aqui que pode ser resumida, né? Desculpem quem já é mais ligado a esse meio se eu vou falar alguma besteira, mas em geral os Jedi seguem o seguinte código: não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, a força. Então, o que é que esse código diz? Os Jedi em geral eles são mais pacíficos, né? Eles buscam harmonia, eles buscam sentimentos mais amenos, mais calmos, né? E claro, eles também se defendem, né? Eles buscam essa harmonia, certo? Então seriam o lado bom, né, da mitologia Star Wars, seriam os Jedi, certo? Inclusive, no Reino Unido foi feita uma pesquisa sobre religiões. E a religião Jedi, né, foi dada como a quarta, né, mais citada pelas pessoas. Então tem gente que segue a filosofia Jedi que tem muito a ver também com isso, com buscar paz, com meditar, com treinar o corpo, certo? E por outro lado, a gente tem os Siths, né, que seriam, entre aspas, o lado mal. E o que é que os Siths seguem? Basicamente tem aqui um código Sith, que diz o seguinte: paz é uma mentira, há a raiva. Com a raiva eu ganho força, com a força eu ganho poder, com o poder eu ganho vitória. Com a vitória minhas correntes são quebradas, a força irá me libertar. Todos dois, como eu falei, seguem a força, mas de formas diferentes. Os Siths, né, eles já têm aquela noção de que se você tem medo de algo, você vai querer lutar para se defender. Então esse sentimento de ódio faz você ficar mais forte pela sua defesa. E conforme você fica mais forte, você passa a superar, né, esses medos, esses sentimentos e se tornar mais forte, né, se libertar desses sentimentos conforme você vai usando-os, certo? Então, claro, né, cada um pode ter uma interpretação diferente do que é bom, o que é ruim para si, mas eu queria só dar essa geral porque como eu falei, né, o shieldzinho vai mostrar de que lado da força eu estou. Então vamos para a bancada agora dar uma olhadinha nesse shield. Estou aqui com o shield,
né? Esse aqui é o Shield Padawan, certo? O que é que a gente tem nele? Ah, Gustavo, o que é um Shield? Realmente eu não falei em outros vídeos, né? O Shield, basicamente, ele é uma plaquinha que ela pode ser usada para encaixar no Arduino. Então vocês notem que aqui embaixo ela tem os terminais, certo? E um Shield pode servir para várias funções, né? Pode servir para controlar motor, para conectar na internet, para conectar no Wi-Fi, né? N possibilidades, certo? E ele vai se encaixar nos pinos do Arduino, certo? Aqui eu estou com o Arduino Uno. Eu estou usando esse Arduino Uno genérico, né, para mostrar que ela funciona em qualquer placa. Mas ela poderia ser também, né, como vocês já viram no outro vídeo, no próprio Shield, né, no próprio Arduino da Robocore, certo? Mas como eu falei, a gente vai testar num genérico. Então como é que o Shield funciona? Dessa vez eu estou usando a mão para segurar, né, para evitar aquele tremedeira que teve no outro vídeo, certo? Então ela encaixa nos pinos, certo? Tá vendo aqui? Beleza. E tem que ficar bem encaixado. Após encaixar, o que é que acontece? A gente, tô aqui com o sensor, né? Passa o código normalmente para o Arduino e ele vai executar a função desejada, ok? Bem, eu tô aqui com esse Shield Padawan e também vamos falar um pouquinho mais sobre ele, certo? O que é que ele tem? Por que ele tem esse nome? O termo Padawan, ele é usado no universo Star Wars para os aprendizes, né? Então essa aqui é uma placa para quem quer ter um primeiro contato com alguns componentes que são muito utilizados para quem começa a mexer com Arduino, certo? Então ela é perfeita para algum vídeo no canal. Eu não vou falar tudo dela com calma hoje, vou dar só uma geral, mas em resumo, ela tem um display de 7 segmentos, certo? Ele aqui serve para, você pode mostrar números nele, né? De 0 até 9, também dá para mostrar algumas letras, certo? Aqui o display, a gente pode falar também sobre isso futuramente, devemos falar. Ele tem aqui, ó, um sensor de temperatura, certo? Que é esse aqui. Ele tem um sensor de luminosidade, que é esse aqui. Ele tem um potenciômetro, que é esse. E tem um LED RGB e uma barrinha de LED aqui, certo? Além de ter pinos aqui que podem ser usados, certo? Mas, no geral, são esses componentes os que importam. E o que são cada um, né? O display de 7 segmentos, como eu falei, ele indica através de luzes o número. A barra de LED também indica algum valor, né? Tem alguns LEDs com a coloração que a gente vai ver quando eu ligar. Ele tem aqui um RGB, que na verdade é um LED que tem 3 LEDs dentro. Então ele serve para mostrar várias cores. Ele tem um LED vermelho, um azul e um verde. Porém, se a gente combinar essas cores, a gente pode mostrar outras cores, certo? Essas são as 3 cores primárias que a partir delas a gente mostra as outras. E esses 3 aqui, basicamente, né, explicando de uma forma bem grosseira, eles são resistores que variam. Esse aqui é um resistor que varia com a luz, esse aqui é um resistor que varia com a temperatura e esse aqui é um resistor que varia com a posição, né? Conforme eu giro, ele muda o valor que é lido, certo? Então, vou passar o código agora para a gente ver se eu sou, né, um Sith ou um Jedi, né, digamos assim. Então, eu estou aqui, ó, com a IDE do Arduino, certo? Tem o código, também não é função hoje a gente debater a fundo esse código, mas basicamente, eu tendo esse código, eu gravo ele, é disponibilizado no site da Robocore, eu passo ele para o Arduino, certo? E aí, ele vai servir para o que eu falei, né? Para dizer se eu sou um Sith ou sou um Jedi. Bem, eu tive que dar um corte, né? Um pequeno corte para poder plugar as coisas, certo? Então aqui, ó, no monitor serial do Arduino, eu posso abrir a janela. Ele vai mostrar, né, que está preparado, certo? Para a entrada. Então como é que ele testa? Eu boto meu dedo aqui entre o sensor de temperatura e de luz e ele vai iniciar a contagem. Então tá vendo aqui como funciona o display de 7 segmentos? Ele mostra 4, 3, 2, 1. Ele mostra os números de acordo com os LEDs acesos. E agora, ó, a outra barra que eu falei, certo? Então um vermelho, 2 amarelos e o último verde. E deu aqui, não sei se vai dar pra ver bem, ficou vermelho, né? Deu que eu sou um Sith, né?
E aqui na tela ele mostrou aqui: olá mestre, né? Eu sou seu servo, bem-vindo ao lado negro. Então pessoal, com isso descobri que eu faço parte do lado negro da força. Ah, tudo bem, eu só visto preto, né? Mas eu até que sigo uma filosofia de vida mais pacifista, digamos assim. Mas serve aqui para um teste, né? Ele, obviamente, ele vai estar usando o quê? Esses sensores de luz e temperatura para fazer algum cálculo interno e gerar esse valor. Mas vídeo rápido hoje, que acabou não ficando tão rápido assim. Espero que tenham gostado. Futuramente, brincar um pouquinho mais com essa plaquinha até para eu demonstrar mais coisas nela, tá? Já sabem, né? Não preciso nem falar mais muito. Se gostou, já sabe, curta, compartilha, me ajudem, comentem mais os vídeos, né? Deem dicas. E por hoje é isso. Perdão, por isso é hoje. Valeu!